Bom, meu nome é Júlio Van Caffer Pazin, eu tenho 22 anos, né? Nasci em 30 de outubro de 1998. Filho de Vanderlei Pazin e Rosane Maria Caffer Pazin, os dois vindo do interior, apesar de eu ser de Porto Alegre, os dois são no interior, né, do estado. E a minha vida toda eu tô aqui em Porto Alegre. Bom, né, como eu disse, meus pais são no interior. Meu pai é de Ibiraiaras, uma cidade no nordeste do Rio Grande do Sul, bem pequenininha. E minha mãe é de Arroio Canoas, que é um município do interior de Barão, ali próximo a Carlos Barbosa. E os dois vieram muito cedo, né, para Porto Alegre. Meu pai veio para Porto Alegre com 11 anos e desde os 11 anos morou aqui até agora, esse ano que ele voltou para o interior. Os dois voltaram para o interior. Minha mãe veio um pouco mais tarde, mas já estava um pouco mais velha, mas também não tinha 18 anos ainda, se não me engano, quando ela veio. Então, apesar de serem no interior, eles viveram a vida toda aqui, né? Então, eu, como eu disse, eu nasci aqui em Porto Alegre. Eu estudei a minha vida toda no Colégio Marista Champagnat, desde pequenininho. Então, eu passei 12 anos no Champagnat. E depois do Champagnat, eu ainda enfrentei mais 5 anos de cursinho pré-vestibular para tentar entrar em medicina. Que eu, desde sempre, foi uma coisa que eu sempre quis. E eu sabia dos desafios e eu passei 5 anos da minha vida em pré-vestibular, até conseguir entrar em 2020 e ficar um ano de molho por causa de uma pandemia até começar as aulas no final de 2020. Bom, aí durante esses 5 anos de pré-vestibular, eu passei em basicamente todas as universidades particulares do Rio Grande do Sul. Porém, como é sabido, a medicina em si é muito cara, a mensalidade é altíssima e mesmo a mais barata, entre aspas, era impossível eu conseguir cursar sem correr seríssimos riscos de trancar logo de cara. Então, mesmo com as aprovações em particulares, eu segui em cursinho até conseguir passar na URGS, que é onde eu tô agora, né? Eu terminei o primeiro semestre agora, final de maio, esperando agosto para começar o segundo semestre. E antes da URGS, eu cheguei a fazer um mês de aula na Federal de Santa Maria, porque eu deveria ter sido chamado, a previsão era ter sido chamado em abril, e com o início da pandemia, em 17 de março, a URGS suspendeu todas as atividades, inclusive chamamentos. Então, e foi retomar só em novembro, né? Então, no início de 2020 até ali por junho, eu acabei me mantendo no cursinho por não saber se a URGS ia chamar, o que ação a URGS ia ter em relação aos chamamentos atrasados. E aí, em junho de 2020, eu passei na Universidade Federal de Santa Maria, né? Que aí, apesar de querer ficar em Porto Alegre, querer estudar na URGS, eu não podia ficar esperando por algo totalmente imprevisível que poderia vir a acontecer. Então, eu acabei me matriculando na Federal de Santa Maria. E aí, dia 19 de outubro de 2020, eu realmente comecei a estudar medicina. E aí, comecei em Santa Maria. E no dia 20 de novembro, a URGS decidiu voltar aos chamamentos e me chamou. Então, eu cursei literalmente um mês em Santa Maria, até trancar, cancelar minha matrícula lá e passar para a URGS. E aí, eu comecei em janeiro as aulas de 2021, até maio, esse primeiro semestre. E agora, esperando chegar agosto para começar o segundo semestre na URGS. Bom, a minha vontade de fazer medicina, eu nunca soube explicar, porque na minha família eu tenho uma prima, que é médica, e só. E essa prima, ela é de Bento, ela hoje mora e trabalha em Garibaldi, mas apesar dela ter se formado na URGS, não é aquela prima que a gente tem muito contato, digamos assim. Então, não dá para dizer que ela foi a minha referência, mesmo sendo da minha família. Mas desde criança eles me pediam o que eu queria ser e, obviamente, depois
do sonho de todo guri brasileiro falhar, que é ser jogador de futebol, não dá certo, eu acabei passando para medicina desde pequeno, e eu nunca tive uma segunda opção de curso, ou se eu não conseguir medicina, nunca teve essa opção, assim, digamos, para mim. Eu sempre soube, eu simplesmente sabia que era o que eu queria fazer. Então, apesar de não saber explicar assim, bom, eu queria medicina por fator X ou Y, eu sei dentro de mim que é o que eu quero. E eu acho que isso, inclusive, me ajudou a passar esses 5 anos de cursinho que eu... E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fiquei em 5 anos num pré-vestibular, porque eu acho que foi isso que me fortaleceu e me fez ficar lá dentro, porque eu vi muita gente lá entrar no cursinho, ficar 1 ano, 2 anos e desistir de fazer outra coisa. E ao mesmo tempo eu vi gente que está mais tempo e segue tentando e que não vai desistir. Então, eu não sei explicar exatamente o porquê da medicina, não sei botar em palavras, mas é um sentimento que eu tenho dentro de mim de que é o que eu tenho que seguir, é o que eu tenho que fazer, e agora eu estou realmente conseguindo fazer o que eu sempre quis, que é cursar medicina e seguir esse caminho. Bom, aí, apesar de eu estar no primeiro semestre, antes de eu entrar na faculdade, eu já sempre gostei muito da área da neurologia. Eu sempre fiquei na dúvida muito se eu ia mais para a área clínica ou para a área cirúrgica, mas hoje, eu digo 2 de junho de 2021, terminado recém o primeiro semestre de medicina, eu gostaria muito de seguir a área da neurologia, né? Então, eu inclusive já estou tentando buscar pesquisas dentro dessa área que eu possa participar de voluntário para poder, né, agregar mais tanto o meu conhecimento e eu já ir conhecendo mais a área também. Então, hoje eu gostaria muito de seguir a neurologia. Tem muito tempo ainda, para eu poder mudar de ideia e talvez ir para um caminho completamente diferente, mas desde sempre eu gostei muito dessa área da neurologia. Então, hoje, se eu tivesse que decidir hoje, eu iria para a área da neuro 100% de certeza. Como eu disse, né, eu iniciei as aulas em Santa Maria, EAD. Obviamente, quando eu fui aprovado, foi aquela emoção, não sabia não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, quer dizer, para onde ir sabia, né, era ficar em casa, era só o que dava e que dá para fazer hoje ainda. Então, comemorei em casa muito, e aí começou as aulas, e eu, pessoalmente, nunca gostei de aula online, né? Então, nem quando eu estudava, assistia uma videoaula, eu nunca gostei. E não foi diferente na medicina. O fato de ser medicina não fez eu gostar do método online. Eu acho que, inclusive, tirou um pouco da emoção de cursar medicina, esse início. Porque parece que não é. Simplesmente não é tu ter aulas que deveriam ser práticas, principalmente anatomia. Tu vê uma tela de computador com uma imagem, mesmo sendo uma imagem de cadáver feito por eles, do laboratório deles, não é a mesma coisa. Parece que tu tá só vendo uma imagem no Google que tu pesquisou. Então, eu fiquei estou ainda, né, meio decepcionado. Eu sei que não é culpa de nenhuma universidade, não é culpa da Federal de Santa Maria, não é culpa da Federal do Rio Grande do Sul, que não mudou a minha percepção de aula online com o semestre da URGS, mas é o que tem agora para o momento, é o que dá para fazer. Pelo menos eles conseguiram dar um jeito de ter o semestre, mas é um pouco decepcionante, né? Ficar 5 anos tentando, e aí quando chega a tua vez, tudo aquilo que tu imaginou e tu esperou não dá para fazer. Eu não posso pegar um ônibus na rua e ir até o prédio da medicina, né, o prédio da FAMED, ter uma aula de anatomia. Eu não posso botar um jaleco para entrar e ter aquela sensação assim de eu tô entrando no mundo da medicina, né? Eu pelo menos não consegui ter isso ainda. Então, eu fico meio chateado, porque é um semestre que
era um sonho para mim, por ser ainda o primeiro semestre, talvez seja o mais esperado de todos, porque é onde tu começa tudo. E ser EAD, eu estar sempre num escritório em casa, em frente ao computador, te desmotiva. Te desmotiva a estudar, te desmotiva a querer fazer as matérias. Dava vontade, às vezes, de simplesmente trancar tudo e... eu volto quando tudo voltar ao normal, eu volto para o primeiro semestre. Mas é o que temos, né, para o momento. Então, a gente acaba aceitando e torcendo sempre que no futuro eu possa pegar um ônibus e ir para lá e olhar o cadáver pessoalmente e mexer nas peças anatômicas e fazer todas as outras práticas que tem que ser feito. Mas é inegável que é decepcionante, que foi um semestre decepcionante, né? Então, tanto o início de semestre em Santa Maria, que eu nem fui para Santa Maria, eu passei um mês em Santa Maria e eu não conheço Santa Maria. É engraçado, porque fez aula em Santa Maria, e como é que é Santa Maria? Não tenho ideia. Nunca fui para Santa Maria. Então eu estava em casa, e aí então eu consegui passar para a URGS, ganhei mais uns meses de férias ali entre novembro e janeiro, e eu não saí de casa, e então eu terminei um semestre agora na URGS, e dá para dizer que eu não conheço a FAMED, eu não conheço meus colegas, a exceção, né, de videoconferências para fazer alguns trabalhos em grupos que teve, mas eu não posso dizer que eu conheço meus colegas, então é um pouco decepcionante, né? Se tu for parando para analisar, sentar e pensar como foi o meu início de faculdade, né? Não foi legal, foi decepcionante, foi triste. É algo que te deixa chateado, assim. Então, mas a gente sabe que é o que dá para fazer, é o que temos. Então, a gente acaba aceitando, né? Mais aceitando do que qualquer outra coisa. Bom, em relação às aulas, né? Elas são mais, eu pelo menos acho elas mais cansativas do que presencial. Por mais que elas, aparentemente, elas são mais curtas, a maioria é mais curta do que o horário que a gente recebeu pela URGS, por exemplo, a anatomia deveria ser das 8 ao meio-dia, e às vezes era 9h30, 10 horas da manhã, eu já não estava mais tendo aula, né? Então, elas são mais curtas, aparentemente, do que... Eu não sei como dizer se seria realmente o horário todo no presencial, porque eu não tive essa experiência, infelizmente. Mas elas são mais cansativas, mentalmente, falando. Tu assiste... Muitos professores davam aulas gravadas, né? Então, disponibilizavam no Moodle pra gente, e a gente assistia a hora que a gente quisesse, mas tu acabava levando, às vezes, 4 horas para assistir uma aula de 15 minutos de duração. Então, tu terminava a aula exausto mentalmente. Eu, pelo menos, não tinha mais vontade de pegar um livro depois e estudar, ou fazer qualquer outra coisa relacionada à aula. Eu já achava que eu já tinha alcançado o meu staff mental e eu tinha que parar, eu tinha que fazer outra coisa. E eu acho que no EAD retomar depois que tu... vou dar uma descansada de, sei lá, 30 minutos. Tu retomar depois é muito mais difícil do que se eu tivesse presencial, ou se eu tivesse, sei lá, na biblioteca da URGS e eu tivesse saído para comprar um café rapidinho. É muito mais difícil retomar, é muito mais difícil tu se manter focado. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de livro físico, de ter o livro e poder riscar livro e etc. E eu ter que ler tudo num PDF no computador, que é o mesmo lugar que eu estava tendo aula antes, e é o mesmo lugar que eu vou ter que estar para fazer um trabalho, ou uma prova, ou qualquer outra coisa relacionada à faculdade, eu vou estar na frente do computador. Então,
as aulas poderiam ser mais curtas, mas eu sentava na frente do computador às 8 da manhã e ia sair às 8 da noite, 9 da noite, às vezes 10 e meia da noite. E sempre olhando para uma tela de um computador. Então, eu acho que cansa mais, eu acho que é menos resultado e mais cansaço, ao meu ver. E como eu falei antes, né, de que eu não conheço meus colegas, também a questão de trabalhos em grupos, né, chega a ser engraçado porque tu faz trabalho via WhatsApp, no máximo tu faz uma reunião no Google Meet ou em qualquer outra plataforma de vídeo, e aí tu é isso que tu conhece a pessoa, né, tu se abrir a câmera, que muitos não gostam, tu conhece o teu colega, que tu tá fazendo um trabalho com um colega, sei lá, por exemplo, eu já tive fazendo trabalho com uma colega que morava em São Paulo, e ela estava em São Paulo naquele momento, e ela é minha colega, eu não conheço ela, e eu já estou fazendo trabalho com ela, e a gente está em estados absolutamente diferentes, sem perspectiva nenhuma de se conhecer pessoalmente, porque não tem ideia de quando a gente vai conseguir voltar. Então, se tu para analisar, é engraçado. É engraçado e triste. Como eu falei antes, a aula EAD é frustrante, pelo menos para mim. Né? É frustrante e cansativo. Bom, meus pais, além, né, vieram do interior, né, como eu disse, muito cedo, e eles sempre tiveram um restaurante aqui em Porto Alegre, dentro de uma universidade. E no que eles estavam se preparando para voltar das férias e começar as aulas, veio a pandemia e eles tiveram que fechar. Então, eu acostumado a passar o dia num cursinho e eles no restaurante, basicamente se encontrava de noite em casa, de repente estavam os 3 em casa e os 2 cachorros 24 horas por dia. Então, a gente sempre se deu bem, nunca tive problema de família, felizmente, mas ficou no início, era estranho, tu ter sempre 24 horas por dia, todo mundo convivendo, e aí a gente teve que se adaptar, né? Então, eles sempre trabalharam muito e deu para sentir muito nele, tanto no meu pai quanto na minha mãe, essa coisa de não poder ir trabalhar, de não ser uma questão de escolha para eles. Eles realmente não podiam ir trabalhar porque o local onde o restaurante ficava estava fechado, então não tinham o que fazer. E então estavam os 3 em casa. E aí começa a procurar coisa para fazer, né? Jogar carta, fazer piada um com a cara do outro, assistir filme junto às vezes. Eu e meu pai, nós gostamos muito de futebol, então eram os 2 assistindo futebol, os 3 brigando pela atenção dos cachorros. Então foi uma mudança bastante brusca, né? E eles sempre tinham a ideia de um dia voltar para o interior. E o que trancava ele sempre foi o restaurante. Porque foi o que eles faziam a vida inteira. Era um restaurante que meu pai tinha há 37 anos, se não me engano. Então, sempre trancavam eles, digamos assim, esse restaurante. E por esse lado, a pandemia veio e deu um empurrãozinho a mais, porque eles aguentaram uns meses fechados e depois de um tempo eles tiveram que realmente fechar o restaurante, porque não tinha mais condições financeiras de continuar. Então, foi mais uma dificuldade, porque é uma tristeza, era como se fosse, digamos, um filho que eles perderam. É um restaurante de 37 anos, sempre na família, que de repente fechou e basicamente nenhum dos dois mais tinha emprego, né? Porque os dois trabalhavam lá e não tinha mais o que fazer. Então, questões financeiras pegando, dificuldades financeiras, porque dá para dizer tranquilamente dificuldades emocionais, não um com o outro, né, mas cada um por si, né, digamos, suas dificuldades emocionais de ter que ficar enclausurado dentro de um apartamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, depois que eles fecharam o restaurante, eles tomaram a decisão de fato, voltarem para o interior. Então, eles voltaram a
para o interior, voltaram para Arroio Canoas, né, cidade da minha mãe, foram morar com minha avó. E eu, muito em virtude da faculdade também, eu comecei a morar sozinho. Então, uma outra mudança muito brusca é 21 anos e meio morando com os pais e, de repente, eu tô sozinho. Então, começando uma faculdade, mesmo que EAD é uma mudança, morando sozinho, que é uma outra mudança gigantesca para quem sempre morou com os pais. Então, foi uma mudança que só aconteceu, eu diria, em virtude da pandemia. Né? Era algo que iria acontecer no futuro, com certeza, mas não era agora o planejamento. Né? Então, eu tive essa mudança bastante brusca na minha vida, em função da pandemia. A gente sempre costumava ir para o interior também, né? Visitar meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E agora, por exemplo, já vai fechar 10 meses que eu não visito minha avó por parte de pai, considerando que a última visita foi justamente para o enterro do meu avô, que acabou vindo a falecer. Não foi em virtude do Covid, mas veio a falecer. E mesmo a minha avó, ali em Arroio Canoas, que é metade do caminho de se comparado a Ibiraiaras, também faz bastante tempo que eu não vou lá do mesmo jeito que eu ia antes. Né? Então, eu fui faz uns 2 meses lá, mas é aquilo de, mesmo ela vacinada, com medo de máscara, de não chegar perto, de não abraçar a tua avó, de não dar um beijo na tua avó, sempre tentando manter uma distância, falando quase gritando porque tu tá longe. Então, uma coisa que eu posso dizer que eu sinto muita falta, que é simplesmente de poder sentar, sei lá, no sofá do lado da minha avó, do lado da nona, né, que é como chama a avó, né, por parte de pai, que é italiana. Sentar do lado da avó, sentar do lado da nona e às vezes nem conversar, só ficar do lado. E a pandemia tirou isso. Faz bom, desde março que eu não consigo me sentir à vontade totalmente de fazer isso. Então, eu posso dizer que, por mais que eu não tenha perdido familiares ou amigos, eu acho que eu tive muita sorte nisso, porque mais de 400 mil mortos, eu não tive ninguém próximo a mim que veio a falecer em virtude da Covid. Eu passei por umas mudanças bastante bruscas e repentinas, né, que não estava planejado. Quanto às campanhas de vacinação, a URGS disponibilizou para todo mundo, inclusive para nós o primeiro semestre. Né? Eu não me inscrevi, eu acabei não me inscrevendo para participar, porque eu achei que eu não estava pronto, eu estava literalmente entrando na faculdade sem saber absolutamente nada e já caí de paraquedas num processo de vacinação, por mais que fosse agregar muito para o meu currículo futuramente e até para o meu conhecimento, né, esquecendo um pouco o currículo, pensando só em conhecimento, me agregaria muito, eu achei meio cedo, assim. Eu tenho colegas que participam, que estão vacinando, inclusive foram vacinados em virtude disso, né, mas eu achei meio cedo para mim. Eu não achei que eu estivesse preparado minimamente para algo tão importante quanto é a vacinação contra o Covid, né? Então, eu acabei não me inscrevendo. Eu fiquei muito feliz que a URGS disponibilizou isso para qualquer estudante de medicina da faculdade que quisesse, porque sempre vai precisar de gente para vacinar, então eu fiquei bastante contente que eles permitiram isso, mas da minha parte eu não me inscrevi, né? Não por não querer, mas por achar que não tô pronto ainda para isso. Hoje, se fosse hoje, sim, hoje eu me inscreveria, depois de um semestre, mesmo que EAD, hoje eu com certeza iria me inscrever se abrisse seleção de novo, mas quando eles abriram, que foi, se não me engano, foi início do ano, final do ano passado, início do ano, eu não me sentia preparado ainda para
para fazer isso, para fazer parte dessa linha de frente, né? Então, eu acabei não me inscrevendo. A vacinação para estudante foi para quem, né, dependeu muito da prefeitura, né, que aí dependia, se não me engano, de ter no mínimo 10 horas de contato com o paciente, né? Então, a partir do 4º semestre, se não me engano, os alunos foram vacinados, 4º ou 5º semestre agora, e quem estava ou fazendo algum estágio ou participando dessa campanha de vacinação, porque aí tem contato, né, com pessoas. E aí poderia se contaminar ou contaminar alguém. Os alunos dos semestres iniciais que não participam de nenhum projeto de extensão desses, até o momento não receberam vacina, né? Mas pelo que a gente falou com a comissão de graduação, não é nem por má vontade da faculdade, é por causa das medidas da prefeitura de Porto Alegre, né? Então, eles basicamente, se quisessem vacinar, por exemplo, um aluno do primeiro semestre, que nem eu, que não participa de um projeto, seria passar por cima das normas da prefeitura. Então, a princípio, não tem uma data para vacinar alunos de medicina somente por serem alunos da medicina, né? Então, depende mais da prefeitura do que da faculdade propriamente dito, sim. Meus pais, nenhum dos dois não tem, por enquanto, nem a idade e nem nenhuma comorbidade, né, para serem vacinados, então eles não estão vacinados. Eu tenho meus dindos, que são como segundos pais para mim, esses sim, por causa da idade já estão vacinados. Minhas avós já estão vacinadas, e é engraçado porque cada pessoa que é vacinada, tu recebe uma foto no WhatsApp da pessoa sendo vacinada, ou no momento da vacinação, ou com a carteirinha de vacinado, e é uma alegria gigantesca, né? Parece que é algo de outro mundo, algo que a gente nunca achou que poderia acontecer e está acontecendo, assim, algo que tu marca no calendário, assim, tal dia minha avó foi vacinada contra a Covid. E aí é uma alegria no grupo do WhatsApp, uma felicidade imensa. E, teoricamente, é algo que deveria ser normal, né? Então, que é uma vacinação que é o básico da prevenção contra muitas doenças. Então, receber a notícia assim, tal pessoa foi vacinada, te dá uma alegria, te dá uma esperança, apesar de saber que ainda são muito poucas doses para a população brasileira, é um número basicamente irrisório ainda, mas cada pessoa que tu recebe assim, uma amiga tua, um amigo teu foi vacinado, te dá uma pequena esperança de que as coisas vão melhorar um dia, e aí a gente acaba às vezes olhando notícia e a população brasileira vai ser totalmente vacinada somente em 2022. Aí tu já volta pro buraco, mas aí tu recebe que tal pessoa foi vacinada e tu já tem uma nova alegria, assim, não, vai dar certo. Então, é um alto e baixo, assim, em questão da vacina, porque a cada notícia que tu vê no noticiário, parece que nunca vai chegar no que a gente precisa, né, da população toda ser vacinada, mas aí cada pessoa assim, a avó foi vacinada, o Dindo foi vacinado, aí tu, não, vai dar certo, vai todo mundo ser vacinado, daqui a pouco sou eu. Então são altos e baixos assim em relação à vacina, e eu acho que estou bem distante de ser vacinado. Se eu conseguir ser vacinado, vai ser, eu acho, muito mais por ser aluno de uma faculdade da área da saúde do que qualquer outra coisa, porque se depender de idade e comorbidade, eu não tenho nenhuma comorbidade, felizmente, né, não tenho nada e tô com 22 anos, não chego perto do grupo de risco. Então, eu tô longe de ser vacinado, mas cada pessoa que é vacinada, tu tem uma alegria, é uma alegria que tu tem de que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ir para frente. Eu acho que é isso, né? Uma montanha-russa da vacina, digamos. Bom, a gente está em AD na URGS, né? A previsão de retorno das aulas é para o início de agosto. E eles afirmaram, por enquanto, 99% de chance de ser
ser EAD ainda. Porém, a URGS agora, como vai ser férias longas, né, 2 meses de férias, eles estão se programando para retomar as aulas práticas de anatomia, né, principalmente. Então, a princípio, início de julho, eu vou ter as aulas práticas de anatomia que eu não tive esse semestre. Então, eles vão dar um jeito de recuperar, né? Obviamente em grupos menores, o que a turma deveria ser 80 pessoas, eles vão dividir em grupos de no máximo 20, em função do distanciamento que cada um tem que ter. E eles vão disponibilizar o teste PCR para os alunos, né? Antes do início das aulas, para garantir que não tem nenhum infectado e vai que a doença se espalhe nessas 4 aulas de anatomia quase que a gente vai ter. E então é um indício de que as coisas práticas, pelo menos algumas coisas, podem vir a acontecer, né? De maneira mais presencial. Eu sei que alunos do terceiro semestre, segundo e terceiro semestre, vão começar ainda esse mês. Como eles têm mais aulas para recuperar, né? Eles perderam 2 semestres de práticas, então eles têm mais coisas para recuperar. Eles vão começar agora, início de junho. E a minha turma, né, que começou, que teve aulas agora de janeiro a maio, a gente vai ter a retomada em julho, com todas as medidas de segurança, cada um de máscara, alguns, eles comentaram até tentar distribuir face shields, se possível, né, eles não garantiram, mas cada um vai ser feito o teste PCR antes de começar as aulas, então eles vão tentar também distribuir máscaras N95 para os alunos. Então, tem uma previsão, assim, de pelo menos recuperar a parte prática que foi perdida, né? Então, não é uma retomada das aulas, de maneira nenhuma, ainda, como eu falei, o próximo semestre, a princípio, vai ser novamente virtual, vai ser, então, mais tempo focado na tela do computador. Mas tem ideias, eles estão buscando formas de retomar a parte prática, porque, bom, a gente sabe que é fundamental, né, para o estudo. Uma coisa é tu ver uma peça, uma parte do corpo no computador, e a outra é tu ver num cadáver, né, ou numa peça anatômica ali na tua frente realmente. Então, eles estão buscando formas de tentar recuperar isso. Ainda, óbvio, não tem como ser 100%, mas respeitando todas as medidas que tem que ter, está sendo buscado formas de retomar e recuperar o que a gente perdeu por enquanto. Eu acho que a pandemia criou uma ideia mais humana, assim, e de como a gente é fraco, digamos assim. Porque a gente tem a ideia de que, bom, nós seres humanos somos a espécie mais evoluída do planeta e a gente comanda tudo, e um vírus apareceu e basicamente destruiu a vida de todo mundo. Tudo que a gente imaginava como sociedade, como ideal para uma sociedade, foi destruído por um vírus. A gente não tem, basicamente, o que a gente fazia antes, nada a gente pode fazer. E então veio a ideia de como a gente, na verdade, falando no contexto global, assim, no sentido de tudo da natureza em si, como a gente, na verdade, é insignificante, como a gente acha que a gente é tão especial e muitas vezes a gente trata as outras pessoas como insignificantes, porque a quantidade de contaminados, a quantidade de mortos que a gente tem, a gente vive num país e num mundo que as pessoas ainda insistem em negar, às vezes, a existência do vírus, negar o perigo do vírus. Então, como a gente é individualista, como a gente é egoísta e, mundialmente falando, como a gente é insignificante, né? Então, eu acho que pode ser, se quiserem, se as pessoas quiserem,
vai ser fundamental, isso ali vai servir muito para mudar totalmente a mentalidade que a gente tem sobre a nossa existência em si, né? Então, e eu não tenho como falar assim como médico, porque eu acabei de ingressar numa universidade, acabei de ingressar na medicina, mas baseado em relatos dos meus professores, que a maioria é médico e a maioria trabalha no combate à Covid, como eu acho que vai servir para mostrar como é que eu posso dizer? Vai servir para nos ligar mais, assim. Se, obviamente, as pessoas quiserem, né? Porque tu vê, a gente acha muitas vezes que o médico tá ali, vai te curar e pronto. E a gente vê que eles estão sofrendo, eles estão passando mal psicologicamente, digamos, em virtude de tudo que é isso ali, não por falta de estrutura, por falta de até conhecimento de como ainda tratar, né, uma pessoa doente com Covid. E ela tá ali, e aí tem que entubar uma pessoa e já partir correndo para tratar outra que está desesperada, precisando de algum tratamento, de algum cuidado. Então, pode servir muito para a gente olhar também para o nosso lado psicológico, né? Porque eu acho uma coisa que a gente tem muita dificuldade para falar, que é o emocional, o psicológico. A gente acha que todo mundo tem que ser de ferro e falando mais o médico tem que ser de ferro, porque imagina como é que um paciente vai, o que que o paciente vai achar se ele souber que o médico que está tratando ele também tem algum problema. Então, eu acho que a gente pode humanizar mais a figura do médico e a gente pode se unir como sociedade, né? Então, e não sei se é o que vai acontecer. Isso ali é mais um mundo ideal da cabeça do Sullivan do que o Sullivan acha que vai acontecer, né? Então, eu acho que é o que a gente pode fazer. A gente já pode começar agora, a gente já deveria ter começado, na verdade, porque faz 1 ano e 3 meses que a pandemia começou e, falando em sociedade, a gente está mais dividido do que estava antes. Então, eu acho que a pandemia vai mostrar, ou vai nos levar para o lado ideal, como sociedade, ou vai mostrar realmente a cara da sociedade mundial, digamos assim, né? Então, e todos os nossos problemas e como a gente não tá nem aí pro próximo e a gente só quer o nosso bem-estar. Então, eu acho que a pandemia vai mostrar a verdadeira sociedade, né? Então, eu acho que é mais isso, não. Em relação à saúde pública, eu acho que a pandemia serviu só para escancarar um problema que, na verdade, todo mundo já sabia que existia e a gente tentava simplesmente botar embaixo dos panos e fingir que não existia, mas que está ali desde sempre, que é a falta de leitos, a falta de equipamentos, muitas vezes a falta de profissionais também. Sempre teve, é algo que só não era noticiado, simplesmente isso. Então agora com a pandemia não tinha mais como esconder, né? Então eu acho que a pandemia simplesmente mostrou como é a saúde pública, né, no Brasil, que tem o SUS, que é algo sensacional, é algo que tem que ser defendido de todas as maneiras possíveis e é menosprezado pela própria sociedade brasileira, né? Então, serviu para mostrar os problemas que sempre existiram, na verdade. Então, não a saúde pública brasileira está assim em virtude não é em virtude da Covid. Eu não tenho contato, não tive contato ainda com hospitais, mas falando com os professores, falando com quem já teve contato, todos dizem a mesma coisa, que eles sempre precisaram se virar com o que tinha, e geralmente não é o ideal, né?
não é o que precisava, é realmente o que tinha. Então, superlotação, falta de equipamento, falta de profissionais não é algo novo que simplesmente apareceu agora porque começou uma pandemia. Não. É algo que já existia, é algo que já era presente na nossa sociedade, só que não era mostrado, porque não é benéfico para quem está no poder, e isso ali é sem ideologia nenhuma. Não é para ninguém até agora. Eu tenho 22 anos, eu vou tirar então uns 8 anos, que é algo, os 8 primeiros anos de vida que eu tive porque eu não entendia nada, então vamos só pegar os últimos 14, 15 anos. Nenhum governante, tanto em esfera municipal, estadual ou federal, se preocupou de fato a mudar a cara do sistema de saúde público brasileiro. Então, é algo que sempre existiu e eu acho que, infelizmente, é algo que vai continuar existindo. A pandemia, eu acho, não vai fazer, apesar de ter escancarado todos os problemas, não vai mudar a forma que a gente lida com o SUS, porque o SUS, ele é, digamos assim, ele é brasileiro, é um programa brasileiro, e nós, como sociedade, a gente tem a mania de achar que o que é brasileiro é ruim, que a gente tem que pegar a ideia do estrangeiro, e isso não é o Júlio em 2021 falando, isso é Nelson Rodrigues na década de 50, dizendo que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Então, né, e tudo bem, ele falava em relação à seleção brasileira, numa Copa do Mundo, sim, mas se a gente ampliar para todos os aspectos da nossa sociedade, de modo geral, a gente vai dizer, tal coisa é ruim, porque é brasileiro, né? Jura que vai dar certo. Bom é aquele ali que vem do estrangeiro, vem de sei lá que país do mundo. E nem sempre assim. É incrível como os outros países do mundo estudam o SUS de uma maneira absolutamente admirados com o que a gente tem, e a gente tenta sucatear no máximo possível só para poder dizer, olha só, não funciona. Então, eu acho que a pandemia simplesmente escancarou os problemas que sempre existiram, mas ao mesmo tempo, apesar disso, não acredito que tenha uma mudança vindo, digamos assim, o que é muito triste. Em relação aos hobbies, absolutamente nada. A única coisa que eu acho que eu aumentei a quantidade de tempo que eu fico jogando videogame. Talvez, ou vendo séries e filmes. Eu acho que isso foi o que a pandemia fez, foi porque eu não consigo. Eu tinha uma carga horária de estudo bastante regrada, por exemplo, antes da pandemia, em virtude do cursinho. Então, eu realmente, na época que eu fazia cursinho presencial, eu conseguia ficar sentado e estudando, focado, voltando, tendo aula presencial e chegando em casa e estudando. E na pandemia, na verdade, eu perdi isso, porque a aula EAD, eu já não consigo ficar muito focado na aula em si, por ser no computador. Então, estudar depois ainda foi quase impossível, foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu não achei que eu teria isso, porque eu tinha um horário regrado sempre fui uma pessoa que estudou bastante, e essa mudança de simplesmente não ter aulas presenciais fez com que eu perdesse isso. Então, eu não criei nenhum hobby, mas digamos que eu perdi um, que era estudar da maneira adequada. Então, em questão, assim, como eu convivi muito com a minha família, uma coisa, obviamente, eu comecei a fazer coisas que eu não costumava fazer, que, por exemplo, jogar carta, passar a tarde jogando canastra com os meus pais enquanto eles moravam comigo. Era uma forma de passar o tempo, porque bastante das férias não, da pandemia eu estava em férias, né, na verdade, então
Eu fiquei basicamente 6 meses de férias, então eu não ia estudar nas férias, eu não tinha o que estudar nas férias, porque eu não ia estudar matéria de cursinho, e também não tinha matéria de faculdade para estudar, então não tinha o que estudar, eu tinha que fazer alguma outra coisa da minha vida, então eu jogava canastra, era o que eu dava para fazer. E já na questão de relatar, eu particularmente não fiz nenhum relato também, eu não busquei formas. Primeiro porque eu achei que não ia se estender tanto a ponto de precisar relatar, né? Não, eu achei que ia ser um que outro mês e aí a gente ia voltar ao normal. Mas... E depois, eu nunca fui muito de relatar coisas, de ter algum diário, de qualquer coisa do tipo. Nunca fui, nunca tive, então também não comecei na pandemia, não tive vontade. Então não tenho nenhuma forma de relato, não mudei nada em relação a esse tipo de coisa, assim, não foi algo que eu achei necessário assim fazer tipo, para relatar o meu cotidiano na pandemia, não pareceu ser algo importante para mim. O que eu poderia dizer, né, para futuras gerações é: não menosprezem a natureza, não achem que nós somos a espécie mais importante do planeta, que, como eu disse antes, na verdade, globalmente falando, para o planeta falando, a gente é insignificante. E se pararmos friamente para analisar, a gente é muito mais como é que é a palavra? Muito mais um estorvo para o planeta do que um auxílio. Então, se eu fosse o planeta Terra, eu entenderia completamente mandarem um vírus, seja se foi criado, se foi mutado, se foi sei lá o que é esse vírus. Eu entendo completamente. A Terra tentando nos dizimar. Então, eu acho que o que eu poderia dizer é isso, né? Não menosprezar o poder que um micro-organismo tem. Não achar que a gente vai encontrar todas as respostas quando a gente quiser, no momento que a gente quiser, sobre o que a gente quiser. Então, além de valorizar a ciência, valorizem a ciência, pelo amor de Deus, valorizem a ciência. Não achem que tudo pode ser respondido através de uma crença, através de uma forma de pensar. Então, foquem na ciência com tudo que for possível para não precisar passar por um momento que nem esse, porque não é nem um pouco agradável, não tem nada que eu acho que a gente pode dizer, não, o lado bom da pandemia, não existe lado bom. Então, mesmo as coisas mais banais do cotidiano, como ir num supermercado ou caminhar na rua, se tornou um desespero. Tu tá num supermercado fazendo as compras e tem um monte de gente na tua volta, tu já tá preocupado que tem gente na tua volta. E aí tu chega em casa e tu pega uma garrafa de álcool e começa a jogar em tudo que tu comprou e deixa num canto da casa por o que não precisa ir na geladeira, tu deixa no canto da casa por dias para não correr risco de se contaminar com uma simples compra. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente ainda é muito privilegiado por ter a internet já existindo, por poder pedir comida, por poder fazer compras sem sair de casa. Quer dizer, alguns de nós, a gente sabe que não é a realidade de toda a sociedade, né? Uma pequena parte da população pode fazer isso. Então, o principal é não menospreze a natureza e foquem na ciência, para não precisar passar por isso de novo, por não precisar passar por 1% do que a gente está vivendo agora.
porque é difícil. É difícil mentalmente, é difícil emocionalmente, é difícil fisicamente ter que ficar em casa, porque a gente é uma sociedade, nós somos seres sociáveis, a gente, por mais que a gente goste de nossa casa, a gente precisa do convívio com o outro. E não poder fazer isso, não por uma escolha tua, mas porque realmente não pode, é muito difícil. É muito ruim, é muito desgastante.